Jogo de Cintura. Começa agora Jogo de Cintura aqui pela TV Diário e também pela Rádio CBN. Carla Torres aqui com você e comigo, Débora Evangelista, Daniele Bressan, Daniela Minello e Fabiana Sparrenberger. Nossos parceiros de Jogo de Cintura, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. O tema do programa de hoje é pesado. Relacionamento tóxico ou abusivo. Será que você sabe identificar? Será que todo mundo já não viveu um relacionamento tóxico, pelo menos em algum nível? E talvez até mesmo abusivo? Pois é, um relacionamento tóxico pode ser porta para um abusivo. Mas você sabe identificar? Pois é, esse é o ponto. O psicólogo Pedro Machado, formado pela Universidade Federal aqui de Santa Maria, é estudante de mestrado em Psicologia Social e Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nos explica como funciona o relacionamento tóxico e como é possível agir em relação a isso ou mesmo ajudar quem está passando pelo problema. Muitas vezes uma pessoa vivencia a toxicidade de uma relação e acaba não percebendo. Esse não perceber pode ocorrer por diversos motivos. Pode-se pensar que é uma fase, que logo vai passar. Às vezes pensamos que nós é que sentimos demais. E como as nossas relações elas são compostas por uma rede complexa de afetos, e para que se tenha afeto é necessário que a gente esteja em relação com o outro, a identificação dos traços tóxicos nas relações que a gente vivencia, ela acaba ficando turva. Ao meu ver, o relacionamento tóxico é um parente muito próximo do relacionamento abusivo. Então, eles vão se aproximar em diversos pontos e também vão se afastar em outros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, comumente, a pessoa que vivencia um relacionamento tóxico acaba por não compreender as dinâmicas existentes naquela relação. E também não compreende os motivos de permanecer naquele lugar que lhe causa dor. Existe sim o reconhecimento de que algo lhe machuca naquela relação, mas não se consegue abrir uma porta e ir embora disso. Muitas vezes as pessoas próximas a quem vivencia, um relacionamento abusivo tendem a acreditar de que a pessoa está naquela relação, ela está naquele relacionamento simplesmente porque ela quer. Esse pensamento, ele é nocivo e vai acabar deixando a vítima do relacionamento tóxico isolada. Então, pensando em toda essa dinâmica, eu acho que existem várias razões para que se tenha essa permanência nessa relação tóxica. Por isso é importante que a gente saiba que um relacionamento tóxico ele vai ser algo complexo. E o jogo da persuasão que existe dentro dessa relação, ele vai ficar encarregado de fazer com que a vítima continue naquele relacionamento. Quando a gente fala em relacionamentos tóxicos, a gente precisa lembrar de que qualquer relação pode ser tóxica. Relações com os amigos, com os namorados, namoradas, esposos, esposas, familiares, chefes, colegas de trabalho. Podemos ver, então, que existem vários tipos de relacionamentos tóxicos. Desabafar, com pessoas próximas é interessante, pois assim a gente vai criando uma rede de apoio para essa pessoa que é vítima de um relacionamento tóxico. No entanto, essa conversa ela não vai poder ser caracterizada como psicoterapia. É importante que essas pessoas que estão vivendo uma relação tóxica, elas procurem o auxílio de um profissional capacitado para trabalhar com essas questões. Então, são os profissionais do campo psicólogos, psiquiatras. Serão esses profissionais que vão ter instrumentos e técnicas para auxiliar de forma satisfatória essa pessoa e também vai auxiliar de uma forma comprometida com os princípios éticos da profissão. Então, eu deixo aqui um lembrete, Lembrem-se que se vocês perceberem qualquer sinal de que está vivenciando uma relação tóxica ou que está adoecendo por causa dela, procure um profissional devidamente cadastrado nos conselhos profissionais e inicie esse processo de psicoterapia ou um atendimento com um psiquiatra. Tá então Pedro Machado, ele que é psicólogo e agora faz mestrado na URGS. O Pedro, inclusive, ele participa de projetos direcionados para a saúde mental de estudantes universitários. Eu vou deixar aqui o contato, se você tem interesse no trabalho do Pedro e saber mais detalhes,
por favor, é no Instagram, @psic.pedromachado. Instagram, então, @psic.pedromachado. Então é muito mais amplo, né, gente, do que a gente, no primeiro momento, visualiza ou que entende. Porque algumas pessoas vivem facetas do relacionamento tóxico. Mas existe aí uma rede muito maior, desde casa, passando por amigos, né, familiares, colegas, chefes. Deve ser muito comum, inclusive, com os chefes. Eu acho que em algum momento da vida a gente se vai passar. Todos nós passamos ou vamos passar por situações com relacionamentos tóxicos. Muitas vezes aquele amiguinho, aquela amiguinha da nossa filha, do nosso filho, que é aquele amiguinho jocoso, que está sempre perturbando a criança, incomodando, torturando, às vezes chega no bullying, para um pouquinho, é uma relação tóxica, né? Claro que aqui a gente focou um pouquinho mais nos relacionamentos mesmo, né? Quando a gente pensou o tema, esses relacionamentos que começam muito bem com aquela noção da sedução e do encanto, e aquilo vai degringolando para um relacionamento onde há uma dependência de tal forma que ela se torna tóxica. E a gente que está imerso dentro desse relacionamento não percebe. E aí a necessidade de um profissional, né, como disse o Pedro. Mas muito antes de chegar ao ponto desse profissional, nós vamos ter sinais de que essa relação não está bem, não está boa para mim. Eu vou apresentar algum nível de insatisfação antes de chegar ao nível de uma patologia. Que muitas vezes a gente vai entrando nesses relacionamentos tóxicos a ponto de ficar doente, de adoecer mesmo. Então, o nosso chamar a atenção para isso é para que todos os nossos ouvintes que estão aqui conosco, seja na TV, seja no rádio, possam refletir um pouquinho, tá, mas que tipo de relacionamento eu tenho? Todos os meus relacionamentos, eles me trazem felicidade, eles contribuem na minha vida, ou tem algum deles que me faz sofrer, que me causa dor, que me causa sofrimento, que eu olhando assim, isso não tá legal. É bem interessante, gurias, que lendo um pouco mais sobre, né? Porque a gente sempre acha que um pouquinho de cada assunto que a gente traz aqui, a gente tem o conhecimento, mas toda vez que a gente vem aqui conversar com vocês, falar com vocês, sim, a gente dá uma estudada, a gente dá uma lida, a gente procura notícias, enfim. E que me chamou a atenção no conceito do relacionamento abusivo. Qualquer tipo de relação em que haja uma desigualdade de poderes e possibilidades. Gente, então vamos pensar nas relações que nós temos e não só no relacionamento amoroso, né? Qualquer relação que tenha desigualdade de poderes e possibilidades, e uma dessas partes, não é só a agressão física, e uma dessas partes tem a intenção de desmerecer a outra, né? Então, para a gente ter um pouquinho, para mim, o que chamou a atenção nessa leitura inicial foi a amplitude disso, né? Porque a gente sempre relaciona já a agressão, geralmente física, e agora a gente discute muito mais a psicológica, né? Mas como isso como esse tema, ele é amplo. E eu acho, gurias, o que a gente pode auxiliar nessa discussão é trazer talvez situações, né? Porque eu acho que isso a gente precisa se dar conta. E eu anotei uma frase aqui que eu me lembrei lá do passado, muito tempo atrás, de ter ouvido. E para mim estava tudo ok, tudo normal. Ninguém vai te aguentar como eu. Ninguém vai te aguentar como eu. No tom de brincadeira, obviamente, em risadas, em churrasco de família. Só eu para te aturar. No contexto da época, para mim, estava tudo certo, entende? E claro, então como é bom a gente discutir e trazer essas questões que a gente começa também porque isso naturaliza, fica um negócio normal, dito na brincadeira, várias vezes na brincadeira. Dito por pai, mãe, irmão, tio, tia. Amigos. E aí a gente é pequenininho e ouve aquela situação ali, a criança infernal, a criança que incomoda. Ai, só eu para te aturar. Já pensou você crescer ouvindo isso? Vamos para o próximo bloco, a gente segue com o assunto. Estamos apresentando
Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O que já era maravilhoso ficou ainda melhor. A Bendita Semijoias ganhou um novo espaço, pensado nos mínimos detalhes para que suas clientes e amigas se sintam em um verdadeiro paraíso. A Swarovski é uma das grandes novidades da Bendita. Além dos famosos cristais, estão presentes também os relógios da marca Guess, Michael Kors e Fossil, nas peças femininas e masculinas também. Venha conhecer a nova Bendita, que continua aqui no empreendimento Espírito Santo com a qualidade e a variedade de sempre, mas agora em um ambiente mais amplo, exclusivo, único e cheio de tentações. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa que hoje tem como temática como identifica um relacionamento tóxico ou abusivo. A gente teve aí a participação no primeiro bloco de um psicólogo, Pedro Machado, falando sobre uma definição bem ampla de como é o relacionamento tóxico, o porquê das pessoas também não saírem dele com tanta facilidade. E a Fabiana estava justamente falando das raízes disso, que muitas vezes estão lá naquelas brincadeiras, em família, entre amigos, que a gente naturaliza. É isso mesmo, Fabiana? Naturalizou? Eu citei só uma frase que eu ouvi, mas eu acho que assim, voltando até um pouquinho mais, né, da gente entender, porque isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês que eu tinha dificuldade de entender como que uma mulher, muitas vezes uma mulher inteligente, uma mulher criativa, uma mulher bem-sucedida, uma mulher empoderada mesmo, como é que ela não conseguia sair daquela relação? E aí, gurias, eu assisti uma live agora na pandemia que eu achei muito interessante, onde trazia, assim, uma história de uma menina que apanhou toda a infância. E os pais, né, a mãe e o pai diziam, não, isso aí é para tu aprender, porque a gente te ama, é para tu ser para tu se tornar uma adulta do bem, responsável, E ela passou toda a infância apanhando. E entrou num relacionamento onde também
apanhava, né? Mas, e aí o marido dizia a mesma coisa, eu faço isso, me descontrolei, mas é porque eu quero o teu bem, porque eu te amo mais do que tudo e tal. E para ela aquilo era um cuidado. E como a gente julga, gurias? Como a gente julga, né? Eu mesmo estou falando de mim, não estou falando, né? Como a gente julga? Ai, mas como é que pode uma... Gente, pode de um monte de jeito. A gente tem essa mania de fazer o julgamento e muitas vezes, gurias, até perder a paciência de ter falado com a amiga várias vezes. Bom, já falei tantas vezes, larga desse cara, o que tá fazendo? Tu uma pessoa linda desse jeito, maravilhosa, bem, o que tá fazendo com ele? E daqui a pouco a gente larga de mão. E aí essa pessoa, como a Débora falou, que precisa tanto de apoio, de acolhimento, que é tão difícil sair dessa situação, como é que ela vai sair sozinha? E a gente simplesmente abandona. Ah, mas eu já falei. Lavei minhas mãos, eu já falei. É que ela está imersa, né? Ela não consegue respirar para ver que aquele relacionamento está fazendo mal para ela mesma. Então, está dentro. E aí a gente precisa também pensar um pouquinho naquilo que nos é mais caro. Há um sentimento envolvido. A pessoa ama. É uma mulher que ama o seu companheiro. Então, dentro dessa relação de amor, ela realmente sente cuidado. E a relação abusiva, ela tem um elan. Então, a história de que eu te amo demais, né? Eu te amo muito. Então, as crises de ciúme, de briga, tudo é porque eu te amo. Mas aí que tá, né? Olha que interessante, tristemente interessante, quando a gente para pensar no que foi o padrão, no arquétipo que a gente fala, né, do homem, de mulher no relacionamento. Esse cara que bate, esse cara que agride, ele viu talvez seu pai fazer isso com a sua mãe. Essa menina, essa mulher que apanha, ela viu sua mãe, as pessoas mais velhas da família certamente passarem por aquilo. Então são padrões de comportamento que eles aprenderam. Olha só, olha o raciocínio, não sei se vocês apoiam. Mas talvez haja amor genuíno em cada um, mas a maneira como as pessoas lidam com isso é desse jeito. Olha que triste, será que é não, assim mesmo? Mas aí é o que a Fábio disse, também tem uma que de exercício de poder sobre o outro. Claro, aí vem toda uma outra questão. Abusivo mesmo. O abusivo ele se dá nesse sentido. Não, e não é pra gente dizer, não, gurias, a gente não está dizendo aqui, não, a gente apoia o quê? Isso, a gente se explica, não é isso. Mas pra gente olhar para essa questão de uma forma mais ampla. Entendendo que muitas vezes a pessoa que é vítima, para ela não é. Exatamente. Olha, eu recebo a Dani está ali, ó, ela está se roendo para falar. Faz horas que a Dani Minella está ali tentando, não consegue. Agora tu entra, Dani. Gente, quantas vezes eu atendo pessoas assim, vem hoje, a gente conversa sobre o que é aquela relação, como é que é, não sei o que. Aí vai, demora, daí acontece alguma coisa, volta. É toda uma conversa, é toda uma construção de apoio até que essa pessoa perceba que está num relacionamento abusivo, percebe que isso lhe faz mal e daí consegue sair dele e partir para outra fase da vida. Então, assim, e eu não posso, pela terceira, quarta vez que a pessoa chega para mim e diz, não, tu não, porque eu já falei contigo, eu já te expliquei o que é a Lei Maria da Penha, eu já te disse o que é agressão psicológica, então agora... Não é assim. Tu que tá lúcida tem que insistir. Exato, a gente que tá ali, sabe, mais olhando de fora, tem que dar esse apoio. E a gente vai falar sobre violência doméstica, vai ter um programa só sobre isso. É interessante a gente pensar, né, que essa naturalização da violência, seja ela verbal, seja ela física, né? Mas principalmente essa questão tóxica e abusiva nas relações, ela acontece primeiramente no eixo familiar, né? Aquilo que se naturaliza ali no comportamento, uma criança que é educada na base do grito, na base da ameaça, na base da chantagem, na base da violência, né? De laço, né? A gente sabe, assim, que as crianças apanham, muitas, inclusive, não têm a chance de continuar suas vidas, porque são espancadas, etc. e tal. E isso, na fase, por exemplo, escolar, ou na fase das relações sociais, na fase de um relacionamento a dois,
eles trazem junto isso que é uma naturalização, né? Por exemplo, a questão da infidelidade, a questão da traição, de um modo geral, a questão assim, ó, de não valorizar a mulher ou de não valorizar o seu parceiro. Isso tudo acontece lá no eixo chamado família, né? A educação. A gente vê, por exemplo, assim, crianças que agridem, que cometem bullying, né, na escola. O que são? São essas crianças que querem a atenção, elas estão ali pedindo um socorro. E esse agressor que vem para a relação tóxica, no caso do eixo chamado família, é uma pessoa que vivenciou isso cotidianamente, não tratou, né, esses seus traumas e traz para essa relação a dois. Não é uma justificativa, gente, mas aí o que acontece, né, na relação tóxica? Uma pessoa que não teve esse tipo de comportamento naturalizado dentro da sua família anterior, a que a gente constitua uma nova família, não vai querer bater de frente. E aí acontece isso, né, o abuso. Por quê? Porque a primeira vez humilhou, a pessoa não se defendeu porque ela não está preparada para se defender pelo mesmo viés da agressividade, pelo mesmo viés da violência verbal ou física, e ela vai aceitando aquilo como sendo, opa, são características, essa pessoa precisa se tratar, etc e tal, não será eu quem fará esse tratamento. E aí, por questões relacionadas a amor, crença, etc e tal, a gente vai naturalizando esse tipo de relacionamento, que é triste, infelizmente, né? E acabam-se muitas vezes se dissociando relações, na prática mesmo, justamente porque a gente não quer bater de frente com a violência, né? É muito triste. Mas são pessoas que pedem socorro, se a gente for parar para ver, né? Aquele que agride tem uma insegurança, desculpa só para finalizar. Não, é perfeito. Tem uma insegurança emocional tão grande que precisa humilhar as pessoas que estão à sua volta. Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu fico com dó, sabe? Só que às vezes a gente não consegue lidar com isso. Eu não sou terapeuta para lidar com uma pessoa e consertar seus problemas. Perfeito. Né? Ninguém é responsável pelos traumas dos outros. Exatamente. Quando a gente tem a ciência, a gente tem que ir buscar. E ninguém precisa ficar sofrendo porque o outro está doente. Exato. Porque o outro, essa é a minha ideia também, de vida, de filosofia. No mundo ideal, seria muito bom que nós, ou qualquer outra pessoa que já tenha sofrido algum abuso de relacionamento, seja ele qual for, em qualquer instância, pudesse ficar milionária e compor músicas que nem a Adele, escreveu um disco chamado 19, que é um disco sobre toda a fase dela, que ela sofreu abuso, que ela sofreu bullying, e é um disco maravilhoso. Depois ela lança o 24, que tem o... Acho que o 21 também. 21, 24 é 21. Lança o 19 e o 21, que ela fala, que ela canta, né? As idades em que ela lançou, que né, ela gente? lançou. O título dos álbuns é... Dos álbuns. E aí já tem essa música que ficou, nossa, premiadíssima. E ela diz, eu me lembro que tu falou que eu nunca ia conseguir alguém que te amasse como eu. E ela tá milionária, porque ela é compositora, porque ela é brilhante. Que pena que todo mundo não é brilhante, que toda vez que sofreu abuso não ficou bilionária, que nem a Adele, ou que nem Beyoncé, que eu sou fanático de Beyoncé, que traz aí o I'm Such a Fierce, que é um disco maravilhoso, que traz o Irreplaceable, por exemplo. Né? Ninguém é insubstituível, ela diz. Tu acha que tu é insubstituível? Tu não é. To the left, as coisas estão lá na esquerda, pode ir lá buscar. Agora, não é assim. Esse é o mundo ideal, esse é o mundo da Dani na fantasia, é o fantástico mundo da Dani. Isso não existe. E uma pena também aí no meu fantástico mundo que as coisas não têm. Ele tem um extintor, que tem toda a instrução. A gente sabe que as coisas não têm uma caveira, que as pessoas não têm um carimbo de caveira dizendo sou tóxico, não chegue perto. Muito pelo contrário, elas vêm vestidas, elas vêm travestidas. Elas vêm com outra roupagem. E o abusivo e o tóxico, me perdoem, então, os especialistas, eu não acredito que ele não saiba que ele é. O ser humano abusivo e tóxico. Eu não acredito que ele não saiba que ele é. Eu não acredito que seja sem querer. Eu já acho, Dani, que o abusivo talvez tenha mais noção. Agora, o tóxico, aquela pessoa que ainda está na sutileza, talvez, para esse caminho, né? Que vai se abrindo, enfim, pelo abuso depois. E talvez nós todos sejamos tóxicos. Até conosco. Até com a gente, mas com aqueles que a gente ama, porque a gente não sabe escutar e fala, despeja, pessoa não está bem. Eu acho. Né? Não sabe dosar ou a gente, seu comportamento. Exato. Eu acho que talvez não, mas é que saiba mais. Aí, se nós formos por esse viés, até eu como mãe sou tóxica. Toda mãe é tóxica. Porque protejo demais meus filhos. Eu te amo, mãe.
Principalmente nós É sempre da mãe. Só lembrando, Mas a sim. culpa é sempre da mãe. O cuidado em excesso, amo minha mãe também, mas realmente nós conversamos já sobre isso. O quanto cuidado em excesso pode ser. Tudo que é demais. Mas aí o recorte que a gente também está fazendo aqui, a gente pode fazer esse recorte depois, é focar nesse olhar e nessa ajuda, no sentido de que você está num relacionamento tóxico ou você não está num relacionamento Ou você tóxico. Né? Você é o tóxico da relação. Você exerce essa toxicidade ou não? Ou Olha você é só. o próprio tóxico da relação. O programa passou voando, gente, mas voando. Aquele primeiro bloco ali nem se fala. Pra mim esse horário tá estranho aqui. Eu também. Nessa emissora. Algo está acontecendo. Acho que essa emissora tá meio estranha. Tá no contagiro. Gente, este foi o Jogo de Cintura sobre se você sabe o que é um relacionamento tóxico e abusivo, né? E a gente discutiu aqui, tentou achar saídas sobre como, afinal de contas, deixar isso para trás. A gente segue com essa linha de abordagem também nos próximos programas, por exemplo, falando de violência doméstica. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Jogo de Cintura.